Olá, gente! Hoje eu converso com vocês sobre a juventude no nosso país. O papel da juventude brasileira como depositária dos nossos sonhos de transformação da sociedade. E eu me inspiro nessa publicação da UJS, União da Juventude Socialista, que me parece assim extremamente rica em informações e num conteúdo que expressa, a meu ver, o que há de melhor do pensamento progressista, do pensamento avançado da juventude consciente do nosso país. Aqui se trata da situação no mundo e no Brasil, se levanta a bandeira da restauração democrática e se propugna uma participação ativa da juventude no processo eleitoral de outubro. Inclusive, enaltece a presença na disputa eleitoral da única candidata mulher de esquerda, jovem, entre todos os pré-candidatos postos até agora, que é a Manuela Dávila. Você me pergunta se há pesquisas revelando quais são as principais preocupações dos jovens. Há sim, várias pesquisas destacam isso. E por isso que, mais uma vez, eu reforço a importância deste documento da UJS, porque aqui se trata dos principais problemas manifestados como preocupação da juventude. Aqui se fala da questão do emprego, aqui se fala da questão da educação, da saúde e o problema da violência, porque a violência atinge duramente a nossa juventude. A juventude negra, feminina principalmente, mas também os negros jovens e a juventude como um todo, apresentando proposições de enfrentamento desses problemas. Isso que você acaba de me perguntar está anotado aqui no meu celular entre as sugestões do que eu tratar aqui no nosso canal, conforme aquela enquete que eu fiz no início desse nosso trabalho. Mas também uma pergunta que você me faz, eu anotei como uma pergunta recorrente. Me fazem em debates públicos, me fazem em entrevistas para a conclusão de curso, feita por estudantes, me fazem em entrevistas que eu dou a historiadores sobre o período do regime militar. A pergunta qual é? É essa mesma pergunta sua. Se a juventude da minha época, dos anos 60, era bem melhor do que a juventude de hoje. E quando eu respondo que eu acho que a juventude de hoje é mais avançada do que a juventude da nossa época, as pessoas se assustam, se surpreendem. Eu explico por que eu tenho essa opinião. Na verdade, não é fácil comparar situações tão distintas do ponto de vista histórico. Não é fácil. Entretanto, eu coloco uma questão para que vocês possam refletir. Naquela época, a presença, a ausência, digamos assim, melhor dizendo, de liberdades democráticas, a existência de um regime autoritário, iníquo, que prendia, que torturava, que matava, que impunha ao povo brasileiro um modo de desenvolver o país que excluía cada vez mais, que levava à miséria, à fome, à morte pela fome, milhões e milhões de brasileiros. Naquelas circunstâncias, para nós jovens da época, era muito mais fácil escolher um lado. Era muito mais fácil ser oposição ao que estava estabelecido. Hoje, tirando esse período terrível do governo Temer, que vai ficando cada vez mais claro para a população brasileira do que se trata, a juventude é submetida a um verdadeiro bombardeio de apelos. Inclusive, viramos o século sob a maior campanha mundial de culto ao individualismo, em que participar da luta coletiva, enfrentar os problemas em conjunto com seus companheiros, seus colegas, com o povo, passou a ser uma coisa considerada superada. Algo que não
não deveria atrair a juventude. A palavra de ordem parecia ser: cada um cuide de si, salve-se quem puder. Por isso que eu acho que os jovens de hoje, que se organizam das diversas formas de organização, inclusive aqui na União da Juventude Socialista, mas aqueles jovens todos que participam da luta coletiva de alguma forma e se opõem ao que está estabelecido, eles são jovens muito avançados, talvez mais avançados do que os jovens da nossa época, porque eles são capazes de fazer uma escolha em meio a uma pressão múltipla, uma pressão enorme para que cuidem só de si mesmos. Por isso que eu te respondo dizendo isso. Eu quero crer, repetindo, sem fazer comparações tão mecânicas entre épocas diferentes da nossa história, eu quero crer que os jovens de hoje são muito mais avançados. E eu os admiro e eu me entusiasmo com a presença de vocês, jovens, na luta do povo. Eu concluo voltando a esse caderno de ideias em debate no Congresso da UJS, ressaltando um elemento aqui que me sensibiliza enormemente. É o chamado Projeto João de Barro 3.0. O que é que significa isso? Significa, sobretudo, reforçar os núcleos de base da UJS. Mas é uma ideia que vale para todos os movimentos, não só para o UJS. É claro que as dificuldades por que passa a juventude brasileira, expressão das dificuldades do nosso povo em geral, muitas vezes se expressa também na dificuldade de se locomover do lugar onde reside para outras partes da cidade e participar do movimento. Ora, isso é uma das razões, digamos assim, primárias para reforçar a ideia de que a juventude deva se organizar em núcleos na sua escola, no lugar onde vivem, onde moram, onde convivem com outros jovens. Quanto mais núcleos de base existam no movimento juvenil, mais forte o movimento será. Quanto mais forte for o movimento da juventude brasileira, mais forte será a luta do povo. Porque eu repito aqui uma frase do escritor Máximo Gorki: a juventude tem a face do amanhã. A juventude representa o futuro do Brasil.